Nós vamos conversar com a Elane. A Elane Sena é nutricionista infantil e hoje vem conversar com a gente porque eu não sei se o seu filho, quando está em casa, coloca uma dificuldade enorme para se alimentar. Ele rejeita os alimentos? Ele é do tipo da criança que rejeita os alimentos? Hoje nós vamos conversar com essa nutricionista que vai dar dicas maravilhosas pra gente, não é verdade, meu amor? Isso mesmo, tudo bem. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu fico imaginando, criança que rejeita comida, criança que não quer se alimentar, não é brincadeira não, hein, mãe? Então você que está assistindo aí o nosso programa, eu quero te dizer o seguinte, se o seu filho seleciona os alimentos e rejeita os alimentos, a gente trouxe hoje a nossa nutricionista para dar dicas especialmente para você, como você pode ajudar o seu filho, né? Ah, meu filho não quer comer. O que devo fazer? Essa é uma queixa frequente de mães, de crianças, principalmente de 1 ano a 2 anos de idade. Mas você acredita que a minha irmã tem um bebezinho que está com 9 meses? Disse que está com muita dificuldade de se alimentar. Eu falei, será que não é os dentes, não? Né? Aí a gente fica naquela, né? Porque tem muitas crianças que realmente dificultam. E tem uma determinada idade que dificulta ainda mais, não é verdade? Sim, com certeza. Hoje é um dos dilemas mais comuns de mães no qual eu acompanho, né? São mães que têm essas dificuldades, no qual sua criança rejeita principalmente as frutas, verduras, legumes, os folhosos que são as hortaliças. E muitas mães sempre perguntam, tia Nutri, o que eu posso fazer no dia a dia em casa? E é onde eu oriento sempre essas mães, colocar essa criança em contato com esses alimentos, desde a textura, o sabor, variar ao máximo essas opções de frutas recusadas e entre outros alimentos também. Muito bom. E aí a gente chama atenção para a mãe que está em casa e que ela fica logo desesperada, que a criança fica selecionando. Tem uma idade para a criança ficar nessa seleção de comidas? Já é esperado que a criança vá ter esse teor maior de seletividade alimentar a partir dos 2 anos de idade. Aí ele já começa ali, algumas coisinhas ele vai tirando. Isso. E eu acredito que chegue até os seus 11, 12 anos de idade, daí então eles começam a fazer vergonha pra gente. Vai pra casa do amigo, quando chega lá na casa do amigo, come tudo, inclusive os temperos. Isso. Aí quando chega em casa, a gente diz, não, ele não come os temperos. Ah, come sim, lá em casa ele comeu muito. E isso acontece muito porque a criança está num local diferente do comum. Ela está com os amigos, com os familiares. Isso já é todo um cenário que contribui para essa criança diversificar a sua alimentação. Diferente de casa, que é todos os dias as mesmas pessoas incentivando essa criança a comer. Você acha que esse incentivo, logo na infância, de você dar vários alimentos, vários tipos de frutas, de sucos, quando ela já pode se alimentar direitinho, é importante para essa criança não ter essa rejeição? Sim, com certeza. Primeiro, a partir dos 6 meses, já é ofertado a introdução alimentar. E por isso é importante você variar ao máximo, os pais serem o exemplo dentro de casa, porque essa criança vai ter uma aproximação maior a partir dos 6 meses. Então, a probabilidade dela ter ou não uma seletividade vai depender dessa aproximação e oferta a partir dos 6 meses, dessa variedade de alimentos. Bom, quando a criança é do tipo da criança que a mãe fica, não, come assim, não come daquele jeito, isso influencia também? Muito, bastante, porque a criança ela vai formando um padrão de preferências alimentares. É claro que tem todo o seu peso de herança, de família, mas ela vai moldando a partir do seu ciclo social quais as suas preferências alimentares. E é sempre bom os pais estarem observando qual o comportamento alimentar do meu filho que é predominante em cada faixa etária, porque ele segue a sua influência em relação aos alimentos. A gente está falando do rejeitar e a gente está falando do selecionar. Quando você é uma pessoa que se alimenta com esses alimentos, quando a mãe tira esses alimentos, até mesmo na hora de triturar, por exemplo, triturar esses alimentos que a criança muitas vezes não quer comer os pedaços, vai fazer com que ela venha a gostar futuramente ou não? Não, pelo contrário. Quando você tritura, esconde os alimentos, a sua relação com o seu filho fica cada vez mais fragilizada. Nossa. Então ela vai perdendo essa confiança, porque ela não sabe o que é que está ingerindo, não sabe diferenciar sabores, texturas, cores dos alimentos. E eu sempre incentivo, mãe, seja verdadeira com seu filho, desde a alimentação, na oferta desses alimentos, para criar esse elo de confiança desde a aproximação. Pronto. Nós estamos vendo aí na telinha
crianças que estão se alimentando com a ajuda dos pais. Estamos vendo ali crianças participando também em preparar os alimentos e algumas que estão se alimentando com os amigos. Sim. As frutas, é interessante que você deixe a criança comer do jeito que ela quer, mas que ela experimente essas frutas inteiras, descascadas. Sim. Atualmente, as crianças vivem muito por experiência. Então, quando ela se sente parte daquele momento, daquela vivência da alimentação, é uma maneira de ser incentivada a comer essa variedade de fruta e entre outros alimentos que ela recusa. Então, é extremamente importante a mãe deixar o seu filho seguir essa vivência alimentar, experimentar ele mesmo, tirar os caroços, as sementes desse alimento. E muitas vezes as mães têm esse instinto materno. Não, filho, deixa eu tirar o caroço, deixa eu descascar. E as mães se surpreendem quando eu trabalho com a terapia alimentar, incentivando essa criança a ser protagonista nesse momento da refeição. Criança ama ser desafiada, então eu coloco um desafio e ela logo se apaixona por aquele alimento. Então é deixar a criança à vontade, mesmo que ali ela esteja se sujando, se lambuzando. O segredo é deixar que ela tome de conta daquele alimento naquele momento. Depois a mãe limpa. Com certeza. Né? Porque eu acho que a maior preocupação que as mães têm é ali da sujeira. Não tem que ser isso, né? Agora sim, naquele momento que a criança cria esse hábito de selecionar ou rejeitar os alimentos, é logo no início, é logo nesta idade, ou ela pode fazer com que isso aconteça com mais idade? Nunca fez isso e de repente começa a selecionar? Sim, algumas crianças apresentam atualmente essa seletividade tardia, né? Então, eu tenho pacientes com 18 anos, 35 anos. Nossa, verdade. Com seletividade alimentar. Por que isso acontece? Isso acontece porque durante a sua infância não foi trabalhado e incentivado da forma adequada a essa criança a vivenciar essas experiências e construir um bom relacionamento com esses alimentos. Bom, o que seria interessante e não seria interessante para que essa mãe não viesse criar esses hábitos tão ruins que, de uma certa forma, deixa a mãe preocupada? Porque a maior preocupação de uma mãe, meu filho não está se alimentando. Às vezes a criança até está se alimentando, de repente é a forma dela comer, é o jeitinho dela comer e de repente ela está ali com uma alimentação adequada no organismo. Pode acontecer da mãe exagerar na questão dos alimentos e de verdade nem está faltando nada, assim, de vitaminas? Sim, pode sim, porque quanto adulto nós geramos uma expectativa que essa criança vá limpar, raspar o prato. Então ali você espera que seu filho vá comer de tudo que você porcionou. E é extremamente importante você até levar o seu filho para a cozinha, pedir para que ele porcione aquele prato no dia a dia, porque ele vai entendendo os seus sinais de fome física, fome emocional, identificando os sinais de saciedade também. Bom, a gente falou da questão de triturar os alimentos, né? E eu queria que você falasse a respeito desses alimentos líquidos. Sim. Quando é que a mãe já tem que abrir o olho e deixar essa criança bem à vontade, ao ponto dela não ficar só no líquido? Tem criança que passa uma vida inteira tomando em mamadeira. Sim. E aí, quando chega na fase de querer se alimentar, ela tem dificuldade. Não, mamãe, não consigo engolir. Verdade. Muitas crianças acabam optando por essas preferências por alimentos triturados ou liquidificados. Isso pode trazer problemas na fase? Sim, por conta que todos esses nutrientes, ele não vai ser absorvido de forma integralmente. Quando você liquidifica, passa no liquidificador qualquer alimento, ele tem suas perdas nutricionais. Sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque eu tenho o filho de uma amiga minha, ela veio ter queixas com ele já maiorzinho. Vanusa, tudo que ele vai comer, eles, mamãe, corta. Mamãe, amassa porque tá ruim de engolir. Inclusive, até na hora dos próprios remedinhos, ele tem dificuldade. Isso é bom para se observar relacionado aos alimentos, né? Com certeza. E isso vai piorando a sua relação com os alimentos. Ela vai tendo dificuldade na mastigação, ou seja, ela não tolera mastigar alimentos sólidos com pedaços maiores, porque foi o que sempre foi ofertado para essa criança. Então, quando você tenta modificar, a criança já recusa, já rejeita a textura dos alimentos. Tem até medo de engasgar, né? Isso. Muitas crianças têm medo de engasgar com os alimentos o costume de tomar tudo líquido. Isso aí tá errado. Então, assim, a mãe não tem que ter medo. Isso. Quais seriam as dicas que você poderia dar para quem está em casa assistindo o nosso programa, apesar de que foram muitas? É verdade. Mas as dicas em relação à aproximação dos alimentos, principalmente se você tem um filho que possui seletividade alimentar,
é aproximar esses alimentos no dia a dia, pedir para a sua criança participar do momento da cozinha, de preparar os alimentos, de colocar na mesa. E é extremamente importante você não ter esse medo de aproximar os alimentos, mesmo que seu filho recusa. O jeito certo é você construir uma boa relação com os alimentos com o seu filho. Vamos dar uma dica também para aquelas mães que têm crianças especiais. Como é esse processo? A maioria dos meus pacientes em consultórios tem neurodiversidades, né? O TDAH, o TEA, tem a questão também de alguma neurodiversidade, como pacientes que têm essa seletividade maior. Então, são mães que ficam mais aflitas diante de todas as dificuldades, né? E é onde eu trabalho a terapia alimentar para aproximar esses alimentos dessas crianças que têm alguma sensibilidade sensorial, não tolera texturas diferentes, cores de alimento, até mesmo a diferenciação de um alimento ou outro, ou só prefere alimentos de uma marca específica também. Então é extremamente importante essa mãe estar sempre atenta a esses sinais de seletividade alimentar, que você vai evoluindo com o passar da terapia alimentar, que é extremamente também Elane, legal. a gente agora há pouco estava vendo umas imagens aí que eu achei muito interessante de várias crianças se alimentando numa mesa com os pais. Quando a gente traz aquele incentivo, daquela fruta que o filho às vezes não gosta de comer e que a gente coloca alguma criança, quando a mãe diz assim, olha, seu amiguinho come isso, você não come, é interessante ou é ruim? É ruim porque você está gerando uma comparação de hábitos alimentares com outras crianças, com o irmão, que é observado também. Seu irmão come super bem, você não come. E essa criança vai se distanciando, vai entendendo o quê? Que esse alimento causa uma relação ruim com os familiares, sempre é comparado com o outro, e isso vai piorando a sua seletividade alimentar. Preparar a mesa, lotar a mesa de alimentos é bom? Isso. Claro que a gente tem que respeitar a cultura da família, né? Por mais que exista uma variedade alimentar, vocês têm que observar o que é de mais importante predominar naquele momento da refeição. Sempre os pais ter essa autonomia de estar junto com seus filhos, pelo menos escolher uma vez ao dia para sentar à mesa todos juntos. E o seu filho vai observar que você também está consumindo esse alimento. Isso já é um incentivo muito grande. Eu quero agradecer pela sua presença. Foi muito bom a gente bater esse papo aqui para trazer dicas para essas mães que têm uma certa dificuldade, né? Essas crianças que gostam de selecionar, que gostam de ficar catando comidinha por comidinha. Calma, mas tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. A gente quer agradecer a sua presença. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram, né? Tem. É Nutri Elane Sena.